E aí, seus trem bonito, tudo bom com vocês? Gustavo Magela aqui falando para mais um Papo de Cloud, né? Conforme eu disse no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Essa é uma série de vídeos falando sobre Microsoft Azure, sobre Azure. Então vou fazer uma série de vídeos nesse canal chamado Papo de Cloud, onde a gente vai poder ver algumas funcionalidades, alguns recursos, algumas features do Azure, e vocês vão poder trocar ideia comigo aqui nos comentários, eu vou responder vocês e por aí vai. Bom, o tema de hoje é VPN. Eu demorei muito tempo para poder aprender realmente o que significava VPN e a sua devida implementação. Confesso que, como eu sou formado em redes de computadores, foi até um pouco mais fácil, mas eu só fui aprender realmente depois da faculdade. Na faculdade a gente vê sobre VPN, a gente estuda sobre VPN, mas nada como a boa e velha mão na massa para a gente entender o que está acontecendo no nosso ambiente e como se configura uma VPN do zero. Então, antes de eu entrar no ambiente Azure, no universo Azure, para a gente entender a configuração da VPN, vamos entender o que significa VPN. Então vamos lá, VPN é a abreviação de Virtual Private Network, ou seja, rede privada virtual. Basicamente, ela é uma extensão da sua rede lógica, né, da sua empresa, onde você pode comunicar com uma outra filial ou com um outro parceiro, se for o caso, se você tiver uma confiança nesse parceiro, através da internet, porém em um canal de comunicação totalmente seguro, né? Se a gente fosse jogar a comunicação através da internet mesmo, jogado mesmo sem VPN, a gente passaria por um canal que não é seguro, porque a gente passaria junto com 1 milhão de pacotes, 1 milhão de destinos, e é muito fácil interceptar esse tráfego e até mesmo roubar dados, etc. Ou uma outra implementação também poderia ser a implementação de um link dedicado, né? Eu tenho uma matriz e a filial e eu contrato um link de uma operadora dedicado entre as duas pontas, porém isso custa muito dinheiro. Então a VPN acabou se popularizando por trazer um baixo custo, porque eu consigo implementar ela no meu ambiente utilizando a internet, eu não preciso gastar com link dedicado, porém eu tenho alguns fatores que eles precisam ser bem claros e a gente precisa prestar bem atenção antes de uma implementação de uma VPN. O primeiro fator é um hardware específico. Para implementar uma VPN eu preciso de um hardware, de um firewall ou de um hardware que faça essa implementação de VPN. Eu não consigo implementar talvez com um roteadorzinho desses ADSL, né? Vamos dizer que levando em consideração que a DSL nem é uma conexão válida, né? A DSL cara... Bom, enfim, eu precisaria de um equipamento específico para poder fechar essa VPN entre as duas pontas, tanto na ponta 1 quanto na ponta 2. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a VPN ela não garante as pontas. Mas o que significa não garantir as pontas? A VPN ela garante o tráfego tunelado, ou seja, eu pego a mensagem do destinatário B, entrego para o destinatário A ou vice-versa, e essa mensagem ela é criptografada. Porém, se o destinatário A ou o destinatário B eles tiverem uma infecção de vírus, spyware, trojan, etc., eu posso trocar arquivos maliciosos dentro da VPN, porque a VPN ela não é um antivírus. Ela me garante a entrega dos pacotes criptografados de uma maneira ilegível que somente as duas partes consigam ler e se comunicar. Tá? Então isso não vai eximir a sua responsabilidade de ter um antivírus, de ter um anti-spyware, de ter um IDS, de ter um IPS implementado na sua empresa. O terceiro aspecto é uma pergunta. É de complexa implementação? Depende. Para você implementar uma VPN na sua empresa, né, no seu escritório, na sua filial, na sua matriz, etc., você precisa ter um conhecimento mesmo que seja bem sucinto sobre rede de computadores e como a VPN funciona. Eu não consigo simplesmente com uma apostila, sei lá, vendida em banca de jornal, implementar uma VPN com recurso de segurança realmente necessário para trafegar seus dados. Então, pode ser de complexa implementação, mas eu acredito que no final desse vídeo você vai conseguir entender bem a implementação e vai pesquisar um pouco mais e, obviamente, vai conseguir implementar na sua organização sem muitos problemas. Mas é necessário que você leia e que você entenda realmente como você vai fazer isso. E o quarto seria o gargalo de rede. O que acontece em algumas empresas é aproveitar a infraestrutura atual para fazer algumas implementações de novos serviços. Por exemplo, se eu tenho um link de internet contratado de 10 MB, de 20 MB dedicado, as empresas costumam usar esse link também e sapecar uma VPN com uma filial e isso pode depreciar o uso. Então, às vezes, eu recomendo a contratação de um link adicional ou até mesmo no seu appliance de Fire ou no equipamento que você estiver utilizando, que você possa fatiar uma banda, ou seja, separar um pedaço da velocidade somente para VPN e o outro pedaço para navegação comum. Mas por quê?
Porque senão você pode depreciar o uso da VPN, ou seja, a VPN não se torna eficaz, ela fica lenta, demora muito para abrir um arquivo numa filial a outra, na matriz, etc. Demora muito para executar algum comando de um lugar para o outro, porque realmente fica impraticável a velocidade dos links. Aqui no Brasil a gente já sabe que realmente é um fator bem complexo e é um desafio muito grande. Você, como gestor de redes, sabe muito bem que é bem complexo, mas é interessante que a gente olhe também para a questão gargalo e separe um pedaço, uma fatia da banda para a gente poder passar com a VPN. Não necessariamente tem necessidade disso, mas é uma boa prática que eu adotei para mim, então talvez você não concorde, mas enfim. Existem outros fatores também que não estão designados, né? Eu listei 4, mas tem outros fatores que são muito importantes, né? É bom vocês darem uma pesquisada e não ficar preso somente a esse vídeo. Vocês conseguem muito material no Teleco, que é um site muito bacana, eu vou deixar aqui embaixo. Vocês conseguem muito material lá e é bem interessante que vocês aprendam mais sobre VPN antes de implementar. Então eu não vou abordar tudo sobre o assunto, que é muita coisa, mas eu listei essas 4 coisinhas que realmente pode ser um calo nos pés dos administradores de rede de empresas hoje em dia. Existem vários protocolos hoje para poder implementar a VPN. Eu vou listar alguns aqui, basicamente, só para vocês saberem que a VPN, como é uma rede privada virtual, eu preciso de um protocolo, né? Que basicamente é um conjunto de normas, instruções e até mesmo de funcionamento de rede que vai fazer com que o seu pacote trafegue, que vai fazer com que a sua informação consiga fluir bacana entre os dois pontos. Um dos protocolos mais conhecidos é o PPTP, o Point-to-Point Tunneling Protocol. Esse protocolo ele veio no Windows 95 e desde então ele vem sendo utilizado para configuração de VPN. Porém, a gente tem um ponto de atenção nesse protocolo, ele não é muito seguro, ele é bem simples de se configurar, né, de se implementar uma VPN, mas ele não é muito seguro e com o passar dos anos, vários hackers conseguiram fazer exploits, né, executar exploits nesse protocolo, que é basicamente a descoberta de brechas de segurança desse protocolo, onde eles conseguiam até mesmo executar o famoso ataque Man in the Middle, que é basicamente nós temos a empresa A e a empresa B, chega um carinha aqui no meio e começa a interceptar a conversa, ou seja, ele recebe o arquivo de uma, passa para outra, recebe o arquivo de outra, passa para outra, mas ele tem total acesso a esses arquivos. Então, através do PTP foi realmente possível descobrir esse exploit. O protocolo ele não foi consertado, tá? Ele continua com esse exploit, tanto é que eu não indico a utilização. E tem um outro exploit de execução de comando remota chamada PopTop. Depois vocês procuram aí PopTop. Ele basicamente é um exploit que permite com que você execute comandos remotos na máquina da outra parte. Então os hackers conseguiram, de uma certa forma, através da engenharia reversa mesmo, analisar esse protocolo e assegurar esses ataques. Então o PPTP é um protocolo muito utilizado, mas eu não indico a utilização particularmente. Depois vocês pesquisem mais a respeito desse protocolo. Existe também o protocolo do IETF que chama L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. Esse protocolo nada mais é que a junção do PPTP, que eu já falei, com um protocolo chamado L2F, que é um proprietário da Cisco, é um protocolo proprietário da Cisco, né? Juntaram-se esses dois protocolos e transformaram eles num L2TP, que basicamente ele utiliza a facilidade de implementação do PPTP mais a segurança. Então eu tenho uma segurança mais apurada nesse protocolo, então ele pode ser até indicado em alguns casos para utilização em VPNs, ok? Esse outro protocolo que eu vou falar ele é muito famoso, é o IPsec. Então, basicamente, ele é uma suíte de protocolos que provê segurança no nível de camada IP através da internet. Ele possui um mecanismo de troca de chaves chamado Diffie-Hellman. Significa que as duas partes, mesmo não tendo conhecimento uma das outras, podem trocar essas chaves através de um canal de comunicação inseguro, que no caso é a internet. Ele implementa também criptografia de chave pública para a troca de chaves. O que eu consigo fazer é garantir a integridade dos dados que trafegam ali e inviabilizar também ataques famosos como, por exemplo, Man in the Middle. Já que é tudo criptografado, um hacker não vai conseguir fazer esse ataque Man in the Middle. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir ler as informações, pois elas estão totalmente criptografadas. Embora ele pareça ser uma maravilha de protocolo, ele tem alguns probleminhas de interoperabilidade entre fabricantes. Ele é de difícil implementação, então ele é um pouco mais complexo para se implementar,
mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para se implementar, mas você vai precisar de um estudozinho um pouco mais avançado, mais apurado, não é somente clique, você tem que entender realmente o funcionamento desse protocolo, ok? E nós temos também, agora por último que eu vou listar, o SSL, o famoso SSL, Secure Socket Layer. Ele permite tanto a comunicação site-to-site, né, de duas empresas, até mesmo a comunicação point-to-site, que é um computador específico, uma pessoa específica, acessando um ambiente de uma empresa, independente do lugar que ele esteja. Sem dúvidas, é um dos protocolos que mais cresce durante os últimos 5 anos, porque ele traz mais flexibilidade, comodidade e é de mais fácil acesso. Então a gente consegue um bom nível de segurança aplicado a esse protocolo, e a gente consegue também uma implementação mediana, então é mais tranquilo trabalhar com esse protocolo, e ele, vamos dizer que ele é um pouco mais heterogêneo, ele é um protocolo mais liso e ele consegue, vamos dizer, uma uniformidade entre as fabricantes. Eu consigo trabalhar com esse protocolo com menos dor de cabeça do que o IPsec, por exemplo. Beleza, vocês entenderam sobre o protocolo. Tá, mas e o Azure? Onde é que ele entra agora? Bom, o Azure ele tem duas formas de implementação de VPN, S2S, que é Site to Site, e P2S, Point to Site. Bom, a implementação S2S, basicamente, ela interliga toda a sua estrutura da sua empresa com o Azure. Basicamente, é toda a sua rede vai poder comunicar com o Azure através de um canal de segurança, utilizando o IPsec, no caso do Azure, né? A IPv1 ou a IPv2, eu vou conseguir fazer a comunicação de toda a empresa com o Azure. E a gente tem o P2S, Point to Site. O Point to Site nada mais é que você conseguir conectar o seu notebook, ou um host específico, ou um computador específico que seja, com o Azure através de um cliente, de um conector. É basicamente um software que você instala na máquina, que você dá 2 cliques e você tem o acesso à sua rede, né? Você consegue, sei lá, fazer o SSH numa máquina Linux, consegue fazer um remote desktop numa máquina Windows, sem a necessidade de ter um appliance, um firewall dentro da sua casa. Você pode só instalar esse programinha, você pode fazer do aeroporto, você pode fazer de 3G, você pode fazer de onde você quiser e você consegue esse acesso chamado P2S, ok? Point to Site. Bom, para a gente criar então a VPN no Azure, a gente tem que se atentar a 5 pontos. São basicamente 5 recursos que a gente precisa ter para a gente poder findar essa configuração dessa VPN. O primeiro recurso é uma VNet com uma subnet, é uma Virtual Network com uma subnet. Tá? Basicamente, essa Virtual Network é o quê? É a sua rede virtual do Azure. É onde vão estar conectadas suas VMs e seus recursos. Então, eu preciso ter essa VNet com uma subnet de gateway. Tá? Eu tenho que ter essa subnet de gateway porque eu vou precisar comunicar com os meus recursos dentro da minha assinatura. Okay? O segundo recurso seria o gateway local. O gateway local, basicamente, é um objeto no Azure onde ele vai armazenar as informações da sua rede interna. Então, ele vai pedir o range de IP de dentro da sua organização que vai se comunicar, por exemplo, o 92.168.10.0/24 ou o 92.168.00/16, que seja, e vai pedir também o seu IP externo, ou seja, é o IP que vai chegar no Azure e vai solicitar a entrada. 3, eu vou precisar também de um IP público. Esse cara vai ser responsável por colocar a nossa assinatura de cara com a internet. Item 4, gateway virtual. O gateway virtual é responsável por enviar o tráfego criptografado de uma rede pública para uma rede local. Basicamente são 2 ou mais VMs que são criadas automaticamente quando a gente cria esse gateway virtual. Tanto é que essas VMs elas são totalmente transparentes para o usuário não consegue enxergar ela, mas são VMs que nelas vão estar contidas a tabela de rota e etc, tudo inerente a esse processo de comunicação da VPN, até mesmo para a parte de nateamento, para fazer o NAT, né, o Network Address Translator. Então a gente vai precisar fazer essa tradução de endereço interno para fora, de fora para dentro e por aí vai. Então a gente vai precisar desse gateway virtual. Ele vai ser criado no Azure também e ele demora cerca de 45 minutos para criação. Por quê? Porque essas máquinas vão subir no background, ok? O gateway virtual ele tem tamanhos, ok? Então a gente tem hoje, por exemplo, VPN GW1, GW2, GW3 e a Basic. Cada tamanho de gateway ele tem as suas especificações e suas limitações. Por exemplo, a VPN GW1 eu consigo no máximo até 30 túneis, ok? 128 conexões de dispositivos P2S, né? 128, vamos supor, 128 usuários fora da minha organização, né? Que não esteja dentro da nossa rede da organização comunicando com a Azure, e a velocidade limitada em até 650 megabits por segundo. Já o VPN GW2, o Gateway 2, ele tem basicamente as mesmas limitações do Gateway 1, porém a velocidade é limitada a 1 gigabit por segundo. Já o VPN GW3,
ele tem basicamente as mesmas limitações do 2 e do 1, né, que são 30 túneis, 128 usuários P2S, mas ele tem a velocidade limitada a 1.2 gigabit por segundo. E nós temos também o Gateway Basic, né, que é o básico, que ele te possibilita 10 túneis apenas, 128 usuários também, mas ele limita a sua velocidade a 100 megabits por segundo. Eu hoje, se eu fosse implementar numa empresa pequena ou média, eu optaria pelo Gateway Basic, até mesmo por questão de preço, ok? O Gateway Basic, ele é o gateway mais barato hoje no Azure, porque ele te limita a comunicação em apenas 100 megabits por segundo. Mas dependendo de algumas empresas que você for implementar isso, dá e sobra, ok? Então a gente configurar talvez um GW1, GW2, GW3, a gente vai estar jogando, entre aspas, dinheiro fora, porque depois de uma certa velocidade, até mesmo os operadores de telefonia talvez não consigam te entregar, a não ser que seja uma fibra dedicada, ou se você esteja em outras regiões, como por exemplo Estados Unidos, Europa, que você tenha realmente uma conexão muito boa com a internet, links dedicados astronômicos, que não é o caso aqui do Brasil, mas deixa pra lá. Isso aí é um outro assunto, mas a gente pode conseguir achar grandes organizações que necessitam de mais performance, tá? Mas basicamente eu tenho usado o Basic, no máximo GW1 para as configurações. Acima de GW3, a Microsoft indica usar o Express Route. Express Route basicamente é uma fibra, vamos dizer assim no vulgo popular, é uma fibra que a Microsoft te entrega totalmente dedicada com o data center do Azure. Então a Microsoft te entrega a fibra dentro da sua empresa, onde você vai poder ter a comunicação plena com o seu data center, né? Com os data centers da Microsoft no Azure, sem passar pela internet. Então é um canal dedicado, é um circuito dedicado. Não vou falar muito sobre Express Route nesse vídeo, porque não é o foco. Mas acima do GW3, se você precisar de mais performance realmente com a Azure, é interessante com que você contacte a Microsoft e faça a aquisição desse Express Route. Quinto item, conexão. A conexão basicamente vai pegar o gateway local, que é as informações da sua rede local, o range de IP, o IP externo, etc. E o gateway virtual, que vai ser basicamente o caminho dessas máquinas, né? O gateway virtual, pessoal, eu esqueci de falar, ele pega o IP público, então por isso que eu tenho que ter o IP público, porque o IP público ele vai fazer parte do gateway virtual, que vai ser a face dele com a internet. Então depois desses 5 passos, eu consigo ter uma conexão VPN e depois eu só tenho que preocupar da porta para dentro, que é a conexão que eu vou fazer no meu appliance de Fire ou no meu dispositivo de conexão que eu for usar dentro da minha empresa. Para ficar mais clara a criação de VPN no Azure, eu vou demonstrar para vocês num vídeo jogo rápido como que a gente faz a criação utilizando esses 5 pontos que eu falei, ok? Que é VNet Subnet, gateway local, gateway virtual, IP público e conexão. Então vamos lá para o portal para a gente poder entender como é que funciona isso na prática. Vamos começar com a nossa rede virtual, com a nossa VNet e Subnet. A gente já está aqui no nosso grupo de recursos VPN Azure. Vou clicar aqui em ADD e vou digitar Virtual Network. E automaticamente ele já vai trazer para mim aqui a primeira opção, Virtual Network. Ok, vamos criar modelo Resource Manager mesmo, clicar em Create. E agora ele vai pedir para mim algumas informações a respeito da rede virtual. Ele já até me dá algumas informações automáticas aqui como sugestão, ok? O nome do VNet eu vou colocar VNet VPN, ok? Tudo minúsculo mesmo. Address Space, eu vou colocar uma rede /24, ok? Vou usar o grupo de recursos já existente VPN Azure, sul do Brasil mesmo. Subnet principal eu vou deixar como default mesmo, mas aqui no Address Range eu vou colocar como /25. Eu vou dividir a nossa VNet, que é /24, em duas subnets, uma de gateway e a outra que é a subnet default mesmo, que eu posso até colocar aqui, vou até mudar, vou colocar como servers subnet, subnet dos meus servidores. Beleza, vou clicar aqui em Create, o Azure já vai disparar a criação dessa subnet e ela vai ser criada. Voltamos agora aqui para o nosso grupo de recursos, vamos clicar aqui em Refresh e automaticamente com poucos segundos a VNet já foi criada. Vamos entrar na VNet, vamos na opção Subnets e aqui a gente opta pela segunda opção, Gateway Subnet. Automaticamente o Azure já vai pegar o endereço /28, né? Então eu posso denominar como /25, mas não tem necessidade de ser um endereço tão grande assim. Ok, vou colocar /28 e vou clicar em OK. E automaticamente já vai adicionar uma segunda subnet para mim, a minha server subnet, que é a principal, é a minha gateway subnet, que vai ser utilizada pela VPN, ok? Bom, já posso fechar e vamos criar então aqui o nosso gateway local. Vou clicar em ADD, Local Network Gateway. Vamos clicar em Create aqui e ele já vai me pedir também as opções. Eu vou colocar aqui GW Lock de gateway local.
O meu IP address aqui vai ser o meu IP de saída da minha operadora. Vou colocar 13.45.28.46, ok? E o address space é o range de IP de dentro da minha rede que vai se comunicar ao Azure. Então vamos supor que eu estou usando aqui na minha rede 192.168.0.0/24, ok? Ele vai perguntar em qual grupo de recursos, vou selecionar o VPN Azure, criar, e o meu gateway local já está sendo criado também no nosso ambiente. Vou fechar essa bladezinha aqui e vou voltar para o meu grupo de recursos. Poucos segundos depois, o gateway local já foi criado. Agora nós precisamos de um IP público. Vou clicar em ADD, beleza? Public IP Address. Vou clicar aqui em Create. Ele vai me pedir o nome desse IP público. Vou colocar aqui IPPub VPN, IPv4 mesmo, como dinâmico. DNS Label não é obrigatório. Posso colocar VPN, eu posso não colocar nada, ok? Grupo de recursos, vou usar o existente. VPN Azure, Create. Eu tenho a opção de estático ou dinâmico. O dinâmico ele muda, se eu não me engano, de 72 em 72 horas, uma vez que o estático ele não muda. E a diferença entre os dois basicamente também é a diferença de cobrança. Mas quando eu vou utilizar um IP público para VPN, não interessa qual o IP público, qual a configuração ali que você vai colocar. Automaticamente na criação do gateway ele vai converter o estado do IP público para IP público estático. Vamos clicar aqui em Refresh, então já tem nosso gateway local, IP público e VNet. Agora vamos criar o nosso gateway virtual. Vamos colocar aqui Virtual Gateway. Já vai aparecer a opção Virtual Network Gateway, vou clicar em Create. E eu posso colocar já um nome, GWVirt. Okay? Esse nome aqui eu estou colocando como GWVirt, mas você pode colocar da maneira que você optar, ok? Temos duas opções, ou uma VPN ou uma Express Route. Estamos configurando como VPN, vamos optar pela parte Route Based aqui, ok? E aqui em SKU a gente vai configurar o tipo do gateway, ok? GW1, GW2, GW3 ou Basic. Standard e High Performance basicamente é utilizado para a configuração de Express Route. Então vamos optar pelo Basic aqui, que é 100 megabits por segundo, e aqui automaticamente ele já vai me pedir a minha Virtual Network. Qual é a VNet? Eu vou selecionar a VNet VPN. O nosso IP público, que foi criado também, IP Public VPN, ok? A subscription, o Resource Group ele já pegou automaticamente, vou clicar em Create, ele vai demorar aproximadamente 45 minutos para criar esse gateway. Beleza, então após alguns minutos, o gateway virtual já foi criado e agora nós vamos adicionar uma conexão. Vamos clicar aqui em ADD, vamos digitar aqui Connection e uma nova conexão vai ser criada, né? Eu vou juntar o gateway local e o gateway virtual. Vamos clicar aqui em Create e automaticamente a Azure já vai me perguntar: é uma connection VNet to VNet? Não, é um Site-to-Site IPsec, ok? Vou usar o grupo de recursos VPN Azure. Em Settings, o Azure vai me perguntar a minha Virtual Network Gateway que a gente acabou de criar, vamos selecionar ela, e a nossa Local Network Gateway, ok? Ele vai pedir um nome para a conexão, vou colocar aqui VPN-S2S, ok? E vai pedir uma chave, uma PSK, uma Shared Key. E essa chave vai ter que ser compartilhada, ela vai ter que ser informada na outra ponta. Então a gente pode digitar aqui uma chave o mais complexa possível e devemos informar ela na outra ponta, ok? Vamos clicar em OK, ele vai me dar um summary aqui, né? Um resumo do que está sendo criado, uma conexão, site-to-site, etc. Com essas informações aqui, com esse Virtual Network Gateway, esse Local Network Gateway, o nome da conexão e a chave. Eu vou clicar em OK e automaticamente a conexão já vai ser criada. Vamos dar um refresh. A nossa conexão aqui VPN S2S já criada, está sofrendo um processo de updating e assim que ela estiver criada, aqui no sino de notificação a gente vai ser avisado, ok? A partir de agora nós devemos informar para o nosso appliance file, né, na nossa outra ponta dentro da nossa organização, essas informações, é o IP do Azure, que vai ser esse cara aqui, 191.232.182.156, e a nossa passphrase, que automaticamente o Azure já vai enxergar as outras configurações, tanto fase 1 quanto fase 2, você pode fazer aí, cada fabricante tem as suas especificações, vocês podem procurar na página dos próprios fabricantes, né, independente da ferramenta que você está utilizando, e aí a gente já vai poder informar esse IP e a nossa passphrase para fechamento da conexão. Por enquanto o status vai estar como YAML aqui mesmo, né, desconhecido, ele só vai mudar para
connected, né? Tá como succeed, significa que o gateway já está respondendo, mas o ideal é ele estar como connected, né? Ele vai ficar oscilando. O ideal é estar como connected, que significa que a VPN já está trafegando e a gente já tem comunicação do nosso ambiente com o ambiente Azure. Pô, então vocês viram que é muito sossegado configurar uma VPN no Azure, né? Nada de bicho de 7 cabeças, e depois basicamente o que você vai precisar é configurar a sua parte interna da sua rede. Automaticamente um appliance vai enxergar o outro e o Azure vai começar a responder para a sua rede e vai conseguir fechar o túnel e vai aparecer o status connected lá e pronto, já vai ser possível acessar todos os recursos que você tem em sua assinatura Azure através da infraestrutura da sua empresa. Simples, fácil, complicado? Deixe seu feedback aqui embaixo, eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a mente de vocês que diz respeito a VPN, ok? Se tiverem alguma dúvida ou tiver alguma coisa que vocês não concordaram aqui no vídeo, até legal para eu poder saber, comenta aqui embaixo. Bom, esse foi mais um Papo de Cloud, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de algumas pessoas que sempre me perguntam sobre VPN. Eu vou tentar voltar com um outro Papo de Cloud falando sobre o P2S, sobre o Point to Site e como que faz a implementação do P2S também, mas esse vídeo é mais voltado para S2S, para Site to Site. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de curtir minha página lá no Facebook, Gustavo Magela TI. É bem importante que você curta lá, porque direto eu estou escrevendo novos artigos, eu estou bombardeando lá de novidades. Não esqueça de clicar no joinha, dar o seu like, clique em inscrever-se, e assim que possível eu volto se os estudos deixarem, e se minha vida deixar, porque realmente está muito corrida, mas enfim, não é papo para esse vídeo. Mas assim que possível eu volto com mais um Papo de Cloud. Um beijo no coração de vocês, um forte abraço. Bora pra nuvem. Até a próxima.